Olá, turminhas do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica. Então, na nossa aula de hoje, a tia quer ver quem é que vai relembrar o nosso assunto da aula passada e vai participar bastante aí de casa. Combinado? Então, a partir desse momento, coloquem os materiais de vocês em cima da mesa, deixem tudo organizadinho e anotem todas as informações importantes da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos começar? Então, pessoal, como a tia já falou, hoje iremos dar continuidade ao estudo da carta de reclamação, ok? Então, a tia vai explicar a fluência da semana, que hoje vocês deverão fazer uma leitura em voz alta. Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto O Carteiro Chegou. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, já pensou que legal? Vocês convidam a família de vocês ou uma pessoa da família de vocês que esteja disponível para ouvir a sua leitura. Vai ser um momento muito legal, muito divertido, tanto para você quanto para a pessoa que vai ouvir a sua leitura, ok? Então, ensaiem uma vez, releiam 2, 3, 4, quantas vezes conseguirem, porque quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão ficar na leitura, ok? Melhor vocês irão exercitar a leitura. Então, convidem alguém da família de vocês, que eu tenho certeza que eles irão ficar encantados com esses meninos tão inteligentes fazendo essa leitura. Então, o texto de hoje é o mesmo da nossa aula anterior, que é o texto de toda essa semana, 16 a 20/8, que é o texto 3, O Carteiro Chegou. Quem é que vai me ajudar a fazer essa leitura? Vamos lá? Então, a tia quer ouvir aí de casa. 1, 2, 3 e já! Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serve um chá ao carteiro, que tomou o bolo inteiro e seguiu seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta, de tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar, ler o jornal da noite e tomar um gole de chá. Aceita o carteiro o convite, mas deixa o chá intocado, que sua cor era sinistra e tinha fedor danado. Só faltava uma carta para o carteiro entregar na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Veja só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho a quem entregou a primeira carta do dia, mas a última carta era para Cachinhos Dourados. Então, Alain Albergue, Janete Albergue, o carteiro chegou. Tradução, Eduardo Brandão, São Paulo, Companhia das Letrinhas 2007, certo? Então, na aula anterior, vocês fizeram uma leitura silenciosa. Hoje, vocês deverão fazer uma leitura em voz alta, bem bonito. Coloque essa voz de vocês para fora, tá bom? Então, vamos lá? Hoje, como a tia já falou, iremos dar continuidade ao estudo do gênero textual carta de reclamação. Então, a carta de reclamação é um gênero de correspondência utilizado para manifestar uma insatisfação, certo, do remetente, que no caso o destinatário é quem deve resolver, que é a pessoa responsável por resolver esse problema, ok? Então, como ele é um gênero de correspondência, ele possui a mesma estrutura, a estrutura padrão de todos os outros textos de correspondência, que é o local e a data, o vocativo, a despedida, o corpo do texto, a assinatura, ok? Assim como a presença de um remetente e um destinatário. Então, afinal, tia, o que é uma carta de reclamação? Então, a carta de reclamação é um subgênero do gênero textual carta, ok?
Então, essa carta de reclamação, ela é identificada por apresentar uma informação, que pode ser uma informação de insatisfação, de algum problema ocorrido ou de alguma injustiça ocorrida com o remetente. Então, o destinatário é a pessoa apta e responsável por resolver este problema, que deve solucionar e intervir, normalmente por estar em uma situação hierárquica superior. Então, o destinatário é quem deve solucionar o problema por meio de alguma intervenção, ok? Características. Possui uma linguagem concisa e argumentativa, então uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem bem fundamentada, ao mesmo tempo que possui uma argumentação no intuito de convencer o destinatário sobre a real necessidade de se atender, de se solucionar aquele problema do remetente. É um texto persuasivo, como a tia já falou, é um texto que busca convencer o leitor. Então, no caso de uma carta de reclamação, o remetente busca convencer o leitor, no caso destinatário, sobre a importância de se resolver aquele problema que ele está vivenciando. É possível encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, como de moradia, reclamações de condomínio ou de compra de algum produto que você comprou, mas aquele produto não atendeu às suas expectativas, ou como vimos na aula passada, o produto chegou com atraso ou mesmo não chegou, certo? Situações profissionais, como direitos negligenciados, alguma solicitação que não foi atendida, algum serviço. E situações políticas é quando esse gênero textual é utilizado para reclamar algum servidor público sobre algum problema identificado que está sendo vivenciado, que quem deve resolver é o serviço público, ok? Então, gente, temos aqui a carta de reclamação, ela pode ser encontrada em situações pessoais, em situações profissionais e em situações políticas. Todo mundo lembra disso direitinho, não é? Muito bem. A estrutura. Então, lembrando que na estrutura de uma carta de reclamação, ela possui a mesma estrutura dos outros gêneros de correspondência, ok? Lembrando que nessa carta, além da gente encontrar toda essa estrutura, todos esses elementos que a tia vai apresentar para vocês agora, numa carta de reclamação, o autor pode anexar algum documento, algum comprovante que sirva ainda mais para enriquecer essa carta em argumentos, para que quando o destinatário for ler, ele seja convencido sobre aquela ideia, ok? Sobre aquela reclamação. Então, pode ser colocado documentos, fotos, por exemplo, quando o produto vem com defeito, pode ser colocada a nota fiscal do produto que você comprou e não recebeu. Tudo isso serve para contribuir na argumentação presente em uma carta de reclamação. Então, possui o local e data, que ficam logo acima de qualquer outra informação, que é onde e quando aquela carta foi escrita. O vocativo, certo? Que é o nome do remetente, que no caso é o nome do destinatário, não é do remetente, tá, gente? Desculpa, é o nome do destinatário, que pode vir acompanhado de expressões de saudação, como caríssimo, excelentíssimo, cara, ok? O corpo do texto com introdução, desenvolvimento e conclusão daquilo que se pretende informar. A despedida, que são as saudações do remetente, ok? Que pode ser agradeço, até mais. E a assinatura, que essa assinatura, ela é a assinatura do remetente. Agora sim é onde encontramos o nome do remetente que vem no final do texto, ok? Então, temos aqui o envelope, à frente do envelope, que possui as informações do destinatário, com o nome completo da pessoa ou empresa a quem se destina a carta, juntamente com o selo, a rua com o nome completo, número, bairro, cidade, sigla do estado, país, apenas se for para outro país, e o CEP.
E o verso do envelope possui as informações do remetente, com o nome completo da pessoa ou empresa que remete à carta, a rua, o número, o bairro, a cidade com a sigla do estado, o país, constar o país apenas se a carta for para outro país, e o CEP. Essas informações acredito que vocês já estão na ponta da língua, não é? Que já estudamos na nossa aula anterior. Então vamos ver aqui o exemplo 1. Goiânia, 25 de abril de 2019. Cara Márcia Vieira, sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola e por isso escrevemos esta carta, pois estamos precisando de sua ajuda. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca nas salas de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros nem possibilita uma boa classificação deles. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema, devido ao fato de caírem na prateleira, é a quantidade de estragos que os nossos livros estão sofrendo, amassos e rasgos. Para solucionarmos esses problemas, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas, como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor nossa pequena biblioteca. Desde já agradecemos a sua atenção, alunos do 7º B. Então essa é uma carta de reclamação. Muito bem. Então agora vamos relembrar um pouco sobre fato e opinião, certo? Em uma carta de reclamação podemos encontrar muitas informações que são fato e outras que são apenas uma opinião do remetente. Então, o fato é algo que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira através de algum documento, números, vídeos, registros, dentre outros. Exemplo, houve aumento da taxa de criminalidade em Vila Velha, Espírito Santo. É um fato, pois tem registros dos casos e através deles pode-se fazer uma afirmação. Diferente disso, temos a opinião, é uma interpretação pessoal acerca daquele fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode sofrer uma alteração de pessoa para pessoa. Exemplo, se aquela moça fosse mais alta, poderia jogar basquete. É uma opinião pessoal, pode-se concordar ou não com uma opinião, certo? Quando a tia fala, a Coca-Cola é a melhor bebida do mundo, é uma opinião, não é um fato, não há estudos acerca dessa informação, que comprovem essa informação, certo? A tia fala, o bolo de laranja é o melhor bolo, então também é uma opinião, há quem prefira o bolo de cenoura, há quem prefira o bolo de chocolate, entenderam a diferença direitinho? Agora, se a tia falar, por exemplo... essa cor dessa letra é azul, é um fato, ok? Ninguém pode contestar. Agora, se a tia falar, por exemplo, azul é minha cor, azul é a cor mais bonita do mundo, é uma opinião. Entenderam a diferença direitinho? Então, vamos praticar para ver se vocês entenderam? Hoje está fazendo muito sol. É um fato ou é uma opinião? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Então, está fazendo muito sol. É uma opinião? Não, pessoal. É um fato. É algo que pode ser comprovado. Está até parecendo o sol de Teresina, não é? Brilhando todo dia. O professor Jorge é o mais bonito da escola. É um fato ou é uma opinião? Vamos lá? Ah, muito bem, a opinião. Há quem ache que ele é o mais bonito, há quem ache que será outro professor, professora, ok? Natália é filha única. Isso é um fato ou é uma opinião? Vamos lá? Muito bem, é um fato, é algo que pode ser comprovado que ela não possui irmãos.
O melhor esporte é o futebol. Então, isso é um fato ou é uma opinião? Vamos lá? Acertou quem falou uma opinião. Então, eu já ouvi muitas crianças falando isso, mas isso não é um fato, isso é uma opinião. Há quem prefira o futebol, há quem prefira a natação, há quem prefira o handebol, o vôlei e assim por diante, certo? Então, essa frase expressa uma opinião pessoal. Então, vamos falar também de elementos de coesão. Os elementos de coesão são aqueles que ligam as frases ou palavras dentro de um texto. Podemos dizer que tais elementos são responsáveis pela organização das ideias no plano da linguagem textual. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Além de que esses elementos coesivos, eles auxiliam para que a gente não repita, evitar a repetição de palavras dentro de um texto, ok? Como, por exemplo, se eu disser, Mário foi comprar uma bola verde. Então, quando eu for fazer a segunda frase, eu posso utilizar o pronome ele, por exemplo. Então, Mário foi comprar uma bola verde, ele utilizou o dinheiro de sua mesada. Para evitar a repetição de Mário foi comprar uma bola verde, Mário utilizou o dinheiro de sua mesada. Entenderam direitinho? Então, esses conectivos, eles auxiliam na conexão de uma frase à outra, como o próprio nome já diz, que são elementos de coesão, mas ao mesmo tempo eles evitam a repetição de palavras dentro de um texto. Então vamos ver aqui um exemplo? No trecho, os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. O pronome destacado eles se refere a, letra A, as prateleiras, letra B, os livros, letra C, a Márcia Vieira ou letra D, a biblioteca? E então, pessoal, eu quero ouvir a resposta de vocês. Letra A, B, C ou D? Vamos lá? Tem gente que acha que é a letra A, tem gente que acha que é a letra B. Então, vamos lá? Acertou quem falou letra? Letra B. Então, os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé. Quem é que não para em pé que ele está citando da frase anterior? Os livros. Então, esse pronome eles se refere aos livros, ok? No trecho, os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. O pronome demonstrativo nesse se refere a livros ou prateleiras. Então, aqui é a mesma frase, só o pronome que foi destacado é diferente. Então, nesse se refere a prateleiras. Então, os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém. Nesse lugar, que lugar é esse que ele está se referindo? As prateleiras que foi citado na frase anterior, ok? Então, pessoal, aprendemos que na nossa aula de hoje revisamos o conteúdo de carta pessoal, certo? Que a carta de reclamação, que é um texto de correspondência, que ele serve para quê? Muito bem, para manifestar uma insatisfação do remetente, que vai ser entregue a um destinatário, que é quem vai resolver esse problema. Relembramos a diferença entre fato e opinião, ok? Então, o fato é algo que pode ser comprovado, estudado, a opinião é uma conclusão pessoal acerca daquele fato e também
revisamos um pouco sobre os elementos de coesão, a importância de ser utilizado no texto como conectivos de uma frase à outra, bem como para evitar repetições dentro do texto, ok? Então, agora, todo mundo vai beber uma água, vai ao banheiro, mas a tia vai esperar vocês aqui para a nossa próxima aula. Temos ainda o nosso momento da leitura de leite, temos o momento da nossa atividade, temos outro desafio de hoje muito legal, tá bom? Então, vão lá rapidinho e voltem rapidinho, que já já estamos aqui de volta. Até já!